Fala para a pessoa que está do seu lado, você foi aprovado no teste, irmão. Para alguns não foi teste, né? Para mim não é, eu não gosto. Torço para todos os times aí do Brasil, mas acho que nenhum passa mesmo. Isso aí da superioridade aí dos times europeus. Ontem também tivemos o culto de mulheres aqui, eu acho que isso também dá uma desfalcada no nosso culto. Esses dias um pastor de uma igreja grande aqui de Manaus, ele falou para mim, todas as vezes que tem evento assim da igreja no sábado, os irmãos normalmente não vão no domingo, e eu estou chegando mesmo a essa conclusão. Você sabe, irmãos, nós não guardamos o sábado, porque Jesus é o sábado, mas nós cremos que o sábado se tornou domingo, porque Jesus é a ressurreição. Então o princípio ele continua, o certo é que domingo seja o dia do Senhor, diga glória a Deus. Então é importante você, todo domingo, estar aqui no culto, cultuando o Senhor. Você vem para o culto para cultuar a Deus. Fala isso para o irmão que está do seu lado, você vem cultuar o Senhor, irmão. Então é importante a gente ter essa alegria. Você não deveria faltar nenhum domingo. Nós somos uma igreja que só temos culto no domingo. Todo domingo você deveria ter um encontro com Deus aqui, para você receber uma porção de Deus. Diga amém. Então, irmãos, o nosso arraiá vai ser o próximo sábado, amém? Vai ser aqui na outra rua. Nós alugamos ali um espaço na outra rua. Não sei como é que chama a rua. Rua? Conta aqui. Gonzaguinha, do cantor. É bem que tem tudo a ver aí com o nosso arraiá. Aí na próxima rua aqui, no final dela, nós alugamos lá o espaço. Cada célula, cada discipulado vai estar envolvido. Lembrando os irmãos que toda a nossa arrecadação, o lucro é para a nossa construção. Diga glória a Deus. Amém. Amanhã nós vamos pagar mais uma parcela. Vamos pagar metade da parcela, é a 5ª parcela. Diga glória a Deus, irmãos. Isso é precioso. Deus nos deu aquela chácara, tem nos dado graça ali para pagarmos as parcelas. Eu quero agradecer cada irmão que tem contribuído, tem de fato entendido que nós estamos aqui para financiar o reino, e fazemos isso também com muita alegria. Então próximo sábado teremos aí o nosso arraiá, inclusive vai ter mesas, né, para todos os adultos. Nós vamos ter que cobrar um valor simbólico lá para os jovens não pegar as mesas, entendeu, irmãos? Porque eles sentam, então provavelmente vai ter um valor ali também barato, não vamos cobrar. O irmão estava me contando que ele foi no arraiá aí da escola da filha dele, era R$30 a mesa. Meu Deus, caro nessa mesa aí. Nosso não, vai ser só um valor simbólico para eles não sentarem, para eles não ficarem lá o tempo todo, porque não tem como ter mesa para todo mundo. Então a prioridade é você adulto, até porque é você que vai gastar muito lá. Fala para o irmão, você vai gastar muito no nosso arraiá, irmão. Então vai ser poderoso. Os jovens vão estar fazendo uma dança. Inclusive hoje no outro culto nós vamos batizar, e vamos estar chegando aí perto, ou vamos ultrapassar o número de 100 pessoas que batizaram esse ano. Dá uma salva de palmas para Jesus. 100 vidas, irmãos, glória a Deus. Meu coração se alegra, porque de fato nós estamos fazendo a obra de Deus, e o Senhor tem acrescentado as vidas, e você faz parte disso junto conosco. Hoje nós vamos ministrar uma palavra que é a teologia da mordomia. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um mordomo, irmão. Sabia disso? Nós somos mordomos na casa do Senhor, e eu quero falar e explicar a respeito disso. Muitas vezes vários irmãos já me perguntaram, pastor, a nossa igreja, ela acredita, né, na prosperidade, nessa linha aí que às vezes as pessoas, muito na teoria da prosperidade, e hoje eu quero estar explicando esses princípios para os irmãos à luz da palavra de Deus, para que você tenha a revelação e possa compreender a respeito desse assunto, né? Quantos querem prosperar cada dia mais? Diga amém. Você sabe, irmãos, existe uma teologia da pobreza e uma teologia da prosperidade. Eu vou mostrar para os irmãos que essas duas teologias, os dois extremos dela é muito ruim e não é bênção para você. E vou mostrar para você que nós podemos ser mordomos. Levanta a sua mão e fala, eu sou um mordomo do meu Deus. Primeiro, a teologia da pobreza. Essa teologia é muito triste, irmãos, que o Senhor possa te livrar de toda crença errada. É aquela teologia que a pessoa tem, como que eu posso dizer isso para os irmãos? Ele tem orgulho de ser pobre, de ser miserável. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, isso não é para ti não, irmão.
Então a pessoa, ela vive muito em função, né, ela é totalmente contra ver os outros prosperarem, né? E aí ele sempre está numa posição de criticar aquelas pessoas que prosperam. Olhe para cá, você sabia que você só recebe a unção que você admira? Aquilo que eu não quero para mim, que meu coração não se inclina para aquilo, eu acabo que aquilo não vai chegar até mim. Então é muito perigoso isso, é uma teologia bem ruim. Normalmente eles não são materialistas, eles consideram as posses como um tipo de maldição. O texto favorito deles, abre lá, meu querido, Lucas capítulo 18, versículo 22, é o texto. Estão mexendo aí, o que é? O que está acontecendo? Não mexe, deixa certinho aí, ou é um equívoco, não sei. Lucas 18, 22, abra aí, Lucas 18, 22, para a gente ler. Olha qual que é o lema, o texto favorito das pessoas que acreditam nisso, é o texto. Tá difícil de abrir, mano? Não ouviu? Vocês estão me ouvindo? Ué. Lucas 18, 22? Não, Lucas 18, será que é o 25 ou 22? Não sei, vamos ver. O 22 fala assim, né? Vai lá para o 25. É o 25 que Jesus fala: de fato é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Primeiro eu tenho que explicar isso para os irmãos. Essa agulha, ela não é aquela agulha de costurar, entendeu? Não é. É porque lá na época aqui de Jesus, as cidades, todas elas eram protegidas por muro, entendeu? E aí quando alguém chegava de madrugada, eles não iam abrir os portões grandes, né, ali para o pessoal entrar, porque senão ficava fácil do inimigo ficar só esperando chegar alguém que estava chegando de viagem de madrugada para conseguir invadir a cidade. Então quando alguém chegava de madrugada, tinha uma portinha que chamava-se de agulha. E aí nela as pessoas passavam, e aí elas deixavam os camelos delas do lado de fora, porque ia exigir muito do camelo. Já pensou, o camelo é grande, um espaço que dá para passar um homem, é muito difícil, quase impossível um camelo passar ali, mas pelo menos já melhora, né, irmão? Porque se fosse agulha, os ricos estavam lascados, né? Porque aí seria. Mas você sabe, Jesus ainda fala assim, no próximo, os discípulos perguntam, olha lá o 26, aí eles perguntaram: então quem pode ser salvo? Quem pode então passar aí? Aí Jesus responde para eles: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então é possível para Deus, é mais fácil. Ou seja, você sabe, eu não sei o que é para você ser rico. Você sabe, quanto mais pobre a gente mais baixo é o padrão que a gente coloca ali para o que é ser rico. Talvez para você, uma pessoa que ganha 20 mil, 30 mil, já seja um rico. Não, mas aqui é rico mesmo. Rico, pessoas que ganham muito dinheiro. Que a gente tem irmãos assim, que tem o coração no reino e ganham muito dinheiro. Diga glória a Deus. Muito. Aqui nós estamos falando de rico, de ser alguém que ganha muito, ganha milhões mesmo, né? Como nós temos ali na Videira de Goiânia, nós temos um irmão que dá um dízimo, o dízimo dele é 100 mil. Quantos querem dar dízimo de 100 mil aqui? Meu Deus, isso é rico, isso aqui é outro nível, né, de fato. E aí, é difícil ter um irmão que ganha 1 milhão por mês, e é fiel, ama o Senhor, tem um coração no Senhor e não nas riquezas. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, mas a pessoa que é dessa linha da teoria aqui da pobreza, ele acha que se ele prosperar, um dia desse um irmão falou isso para mim, falou: não, pastor, eu sei que se Deus me prosperar, eu desvio. Eu falei: ah, bom. Aí eu falei: aí você coloca Deus numa situação difícil, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, mas você mesmo já está consciente que se Ele te der dinheiro, você desvia. Aí fica ruim, né? Eu falei: então, irmão, então fica na pobreza, feliz, servindo o Senhor,
né? Importante é servir o Senhor, mas quantos querem servir o Senhor com abundância? A palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos querem comer o melhor da terra? É só você ir no supermercado, caro. O melhor da terra é caro. Eu ainda estou longe disso, mas nós vamos chegar lá. Diga glória a Deus. Profetiza na vida do irmão e fala para ele: você vai comer o melhor da terra, irmão. Mas você não pode ter essa mentalidade aqui, né, da pobreza, de achar que é a virtude. Você sabe, você coloca até Deus numa situação complicada, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. O céu, há abundância de tudo, porque não há escassez. Então Deus tem isso para você. Diga glória a Deus. Então a pobreza, essa pessoa normalmente ela acredita que a pobreza é a vontade de Deus para a igreja hoje, e o reino é para os pobres, e os que se tornam pobres vão se apoderar do reino. Muito ruim isso, porque nós vamos ver isso aqui hoje. Você sabe, ninguém ganha nada com a pobreza. Sua mulher não ganha, você não ganha, seus filhos não ganham, a igreja não ganha, ninguém ganha. Aliás, alguém ganha, o diabo ganha. Quando os filhos de Deus não prosperam e não têm dinheiro, acaba que isso limita o nosso trabalho. Você sabia que na vinha, a vinha são as igrejas, né? São as videiras e as igrejas que são acompanhadas pela videira. Então, graças a Deus, a nossa oferta geral, que foi tirada no mundo inteiro aí, ela foi uma oferta altíssima, ultrapassou a do ano passado. Diga glória a Deus. Então, com isso, eles vão pegar aquele valor, vai sustentar esses missionários e obreiros que estão aí no mundo afora. Nós temos videira na Índia, no Paquistão, em 40 países, e o valor que excede ali, aí eles vão abrir mais igreja ainda. Diga glória a Deus. Então, está vendo o quanto Deus quer prosperar você? Fala para o irmão que está ao seu lado: Deus quer prosperar você, irmão. Então esse é o primeiro aspecto. E você sabe, dentro dessa linha da teologia da pobreza, às vezes as pessoas têm uma cabeça tão fechada. Olhe para cá, você só tem o que você desejar. Deus não vai te forçar nada. Deus não vai te obrigar a, eu quero que você prospere, que você tenha condição. Se você não quiser, Deus não vai te dar. Mas quantos querem? Diga glória a Deus. Aí tem a teologia da prosperidade, que é o outro extremo aí também, que é bem perigoso também, né? Vai lá para Lucas 6,38, eles amam esse versículo aqui. Eles pensam que a recompensa é para eles, e que você vai ser sempre avaliado pela sua prosperidade financeira. Então eu sou de Deus se eu sou próspero financeiramente. Isso é um equívoco total, porque Deus não faz distinção. Deus não tem nada a ver com a nossa vida com Deus, nossa vida espiritual. A nossa vida financeira, ela não tem nada a ver com a sua realidade espiritual. O Senhor tem vencedores pobres e vencedores ricos. Diga amém. Agora, esses irmãos da teologia da prosperidade, eles acabam fazendo barganha com Deus, eles fazem troca, daqui a pouco eles começam a exigir de Deus, entendeu? Eles não são mais servos não, eles agora virou quase Deus é que é o servo dele, porque ele dá, Deus tem o dever de dar para ele, o coração dele ali está totalmente contaminado, e mesmo às vezes ele dando, Mamon reina na vida dele no sentido da ganância. A ganância, ela é perigosa e nós temos que fugir disso. Mas olha esse texto, eu amo esse versículo, porque é uma promessa de Deus para nós. O que a palavra de Deus diz? Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será. Eu queria que você mudasse a tradução. Ok, essa é que eu sei de cor. Vamos lá? Vamos ler junto, irmãos? Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, Jesus falou isso aqui, irmãos. Ele disse que quando nós damos, quando nós semeamos, domingo que vem eu vou estar encerrando esse assunto nosso, inclusive é o culto nosso de ceia, vou estar falando também sobre isso, sobre a semeadura, esses princípios, e esse é um dos versículos. Mas eles
basicamente eles seguem o princípio da semeadura e da colheita, ensinam que se temos uma necessidade, nós devemos semear e Deus vai sempre nos suprir em abundância. Eles vivem em função disso. Eu lembro de um irmão, que eu era pastor dele lá em Macapá, e aí ele era taxista, e ele estava devendo o máximo de parcelas lá atrasadas, para pegar o carro dele. E aí ele tinha o dinheiro de uma parcela. Aí ele me procurou e aí falou: pastor, eu vou dar essa parcela aqui para a igreja. E eu falei: mas mano, você não está devendo? Isso é dízimo? Não, não é dízimo, é porque eu estou precisando de dinheiro urgente. E eu tenho, e se eu der, ou seja, a pessoa acha que, entendeu? Que é uma coisa assim, que é quase uma barganha. Ele falou: como eu tenho que pagar outras duas e eu não tenho dinheiro, então eu dou essa e Deus vai pagar as 3. Eu falei: irmão, Deus falou isso com você? Deus falou para você dar? E aí ele falou: então mano, você não vai dar não, irmão, vai pagar seu carro. Vai lá pagar seu carro, porque essa teologia da prosperidade, ela leva a pessoa por uma ganância e por uma... ela acha que tudo é uma troca com Deus. Não é, irmãos, não é. Quando a Bíblia diz aqui: dá e dar-se-vos-á, é porque Deus é assim. Nós falamos isso aqui domingo passado, um desses domingos atrás aí, que Deus pediu de Pedro ali o barquinho dele. Como Pedro cedeu o barco, depois Deus fala: agora vai lá que eu vou te dar. Ou seja, você dá algo para Deus, Ele sempre te dá mais, diga amém. Mas o seu coração não é uma barganha. Nós não fazemos barganha com Deus, diga amém. Seu conceito aqui de prosperidade, dentro dessa teologia da prosperidade, é que eles são os donos daquilo que eles possuem. Para eles a pobreza não é da vontade de Deus, antes se trata de uma maldição, e eles são preocupados com o dinheiro e têm uma vida direcionadas para consegui-los. Vive em função do dinheiro. Eu conheço um ministério, que eu não vou dizer para os irmãos qual é, ele é universal no Brasil todo, tem em vários lugares, e eu lembro que um bom tempo, esse ministério, tinha uma propaganda na TV, e aí eles falavam, né, aí só mostrava gente que prosperou financeiramente. Está vendo que há um desequilíbrio nisso? Faz parte, Deus vai prosperar você financeiramente, diga: eu recebo. Agora, o evangelho, a vida cristã é muito mais do que isso. E aí outra, e aquele que não prosperar, que nunca tiver muito dinheiro, ele não é de Deus? Eu vou olhar para esse irmão, vou falar: esse irmão aí é derrotado? Esse é o perigo dessa linha da prosperidade, porque eles avaliam as pessoas baseado no que elas ganham. Irmãos, isso é mundo. No mundo é assim. No mundo lá fora você é pelo que você tem, o seu valor ele é mensurado pelo que você tem. Na igreja não. Na igreja não. Inclusive, é um fato, a maioria dos cristãos das igrejas evangélicas no Brasil, eu vou dizer do Brasil porque são os nossos dados estatísticos aqui, é de classe C, ou seja, são irmãos pobres. São irmãos pobres. E Deus não faz distinção, Deus ama a todos, diga glória a Deus. Mas consegue ver um desequilíbrio nisso? Pastor, onde é que então está o equilíbrio? Está na teologia da mordomia. Essa teologia, ela é um equilíbrio entre essas duas visões. Nem aquele que tem orgulho e acha que se ele prosperar, né, não é de Deus, Deus não tem isso para ele, que é essa linha da teologia da pobreza, e nem o da linha da prosperidade, que ele acha que ele é vencedor se ele tiver dinheiro. Se ele tiver dinheiro, Deus aceitou, ele é aceito por Deus, e ele viveu um propósito de Deus só porque ele tem dinheiro. Dois desequilíbrio total. A perspectiva, irmãos, da mordomia é que a prosperidade, ela é dada em variadas proporções, e é Deus que te dá. Levanta a mão e diga: tudo que eu tenho é Deus que me dá. Então eles veem já, essa é a forma que nós temos que enxergar, eles veem a prosperidade como um privilégio. Quantos querem ter esse privilégio de prosperar cada dia mais? Oh, irmãos, Deus tem isso para você. Eu tenho orado, sabe, nós temos muitos desafios. Ano que vem nós vamos levantar mais obreiros e pastores tempo integral aqui na igreja, diga glória a Deus. E eu quero profetizar: você vai ter prazer de sustentar os irmãos que são tempo integral, diga glória a Deus, porque é uma bênção isso, você ser esse canal de Deus. E você sabe, se eu tenho aqui mais irmãos
consagrados como eu sou, que vive para o propósito, se dedica exclusivamente para isso, a igreja vai crescer mais, não vai, irmãos? Claro, porque são irmãos que vão, ao invés dele ter que trabalhar parcialmente ali fora ou totalmente, porque nós vamos ter também pastores e obreiros aqui que são parciais, que trabalham fora, mas uma parte vai ser tempo integral, para que a nossa igreja cresça e nós sejamos a igreja de milhares. Diga amém? Agora, para quem tem vive na teologia da mordomia, para eles o ponto central não é o que nós renunciamos e nem o que nós recebemos, mas o que nós temos recebido. Eu tenho que ser um mordomo fiel com aquilo que Deus tem me dado. Então essas pessoas, elas dão na proporção do que elas têm recebido. Essa é a visão de um mordomo. O mordomo, você sabe, ele usufrui de tudo, já viu? Ele está lá, ele cuida da casa, né, cuida de tudo, o patrão viaja, e aí ele está lá, ele usufrui daquilo tudo, porque ele é um mordomo. Nós somos mordomos de Deus, diga amém? Então eles dão na proporção do que eles têm recebido, e eles se veem como mordomos de Deus, e não se consideram donos daquilo que eles possuem. Você não é dono daquilo que Deus te dá, você é um mordomo. Fala para o irmão que está do seu lado, você é mordomo, irmão. Então é uma questão de mentalidade. Eles basicamente buscam por sabedoria e procuram ser encontrados fiéis diante de Deus. Agora, qual dessas posições é correta? Primeiro eu quero mostrar para os irmãos alguns problemas que nós temos com a teologia da pobreza e outros que nós temos com a teologia da prosperidade. Primeiro problema que nós temos com a teologia da pobreza: eles presumem que qualquer pessoa bem sucedida financeiramente, ela deve ser desonesta. E aí ele já fala, esse irmão aí tem dinheiro porque ele fez coisa errada. Tem coisa errada, se for olhar, porque na cabeça de quem tem uma teologia, acredita na teologia da pobreza, ele acha que ninguém vai prosperar se não for negociando com o mamon, com o diabo, fazendo coisas erradas, não é? Só que aí esse irmão, ele tem que ler o livro de Provérbios. Vai lá, meu querido, Provérbios 22:2. Olha o que esse provérbio diz. Você sabe, você não pode avaliar e achar que os irmãos que prosperam estão fazendo coisas erradas. Não, isso é um julgamento muito precipitado e errado. O rico e o pobre se encontram, a um e o outro faz o Senhor. Está vendo que os dois são filhos? Olha para o irmão aí do seu lado, fala para ele, qual você vai ser, o pobre ou o rico, irmão? Escolhe. O que você quiser você vai ser, diga glória a Deus. Eles procuram sempre fazer com que as pessoas bem-sucedidas, né, quem tem a teologia da pobreza, ela se sinta desconfortável, se sinta desconfortável no nosso meio. Não, nós somos livres, e você é livre. Se Deus tem dado, você pode sim usufruir, diga glória a Deus. Um dia eu vi uns irmãos aí criticando o outro, eu falei, irmão, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser, ele é um mordomo, ele vai fazer, você não julga as coisas do outro. Muito ruim esse pensamento, né? Segundo, eles exageram na questão da obra sacrificial. Deus me ama porque eu renunciei a tudo, então ele não tem nada, ele nunca tem nada, e ele tem um orgulho disso, porque ele acha que isso é um grande sacrifício que ele fez para o Senhor. Como eu disse para os irmãos, não há virtude, irmãos, em ser pobre. Não tenha orgulho disso, não tenha. Essa mensagem eu acho que ela é mais para os jovens aqui, para os adolescentes do segundo culto, que às vezes vem de uma família tão pobre, de tanta escassez, que às vezes a pessoa acha que não, pode sim prosperar. Como eu disse para os irmãos, ninguém ganha com a pobreza, nem você, nem sua família, nem a igreja, nem as pessoas que você mais ama. Deixa eu profetizar na sua vida, você vai prosperar, você vai ser colocado como cabeça, vai comer o melhor da terra, diga amém? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Levanta a mão e diga, eu quero. E a palavra de Deus diz, se eu quiser e ouvir o Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. Deus tem isso para nós. Qual que é o problema da teologia da prosperidade? Primeiro, aí já é o outro extremo, vem a prosperidade como um sinal da aprovação de Deus.
Eu sou aprovado, eu sou um vencedor porque eu prosperei financeiramente. Não tem nada a ver, meu querido. Ele acha que aquele que é abençoado é aquele que prosperou financeiramente. Ele só se limita a essa questão financeira. Irmãos, como eu disse para os irmãos, Deus fez o pobre e o rico. Se a pessoa é pobre, é feliz assim, não quer prosperar mais, não quer mais, com Deus ela está bem, diga amém. Para Deus a questão é só você, sua família, né? A igreja que vai poder às vezes desfrutar menos daquilo que Deus poderia te dar, mas não tem problema. Fala para o irmão que está do seu lado, fique em paz, irmão. A gente tem que viver em paz, feliz. Segundo, é uma teologia que produz culpa. Por quê, pastor? Se você realmente, porque a pessoa pensa, se você realmente servisse a Deus, você seria próspero e rico. Então, como você não tem prosperidade e não está se tornando alguém que está ganhando dinheiro e está ficando rico, então você na verdade não é um servo de Deus. Muito ruim isso, aí isso gera culpa, porque aí o outro que pensa assim, ele está lá servindo a Deus, fazendo a obra, mas ele não fica rico, ele não prospera tanto, e aí ele começa a achar que ele não foi aceito por Deus, que ele está sendo reprovado por Deus. Muito ruim esse tipo de pensamento no nosso meio, irmãos, né? E também outro aspecto, estimula a motivação errada. Precisamos, irmãos, ser cuidadosos com a nossa motivação, porque nós podemos acabar tentando fazer negócio com Deus. Essas pessoas aqui, quando eu disse aqui para os irmãos, do irmão taxista, que veio pegar a parcela do táxi para pagar ali, na verdade eu entendi que ele estava fazendo um negócio com Deus. Deus, eu vou dar e o Senhor vai ter que me dar as parcelas. Irmãos, não existe isso com Deus. Você não coloca Deus na parede e vai encurralá-lo. Jamais nós fazemos isso, não existe. É possível que alguém simplesmente sirva a Deus porque alguém lhe fez a promessa de que ele o faria rico, ou que ele receberia 100 vezes mais a oferta que deu. E você sabe, isso não vai acontecer com a maioria das pessoas. Então tem que ter cuidado com a motivação. Outro aspecto, não negar a soberania de Deus. É aquele pensamento, irmãos, de que depois de algum tempo de transação ali com Deus, de semeadura, Ele é obrigado a me abençoar, porque Ele me deve agora. Eu já vi irmãos orando assim: Senhor, o Senhor tem que fazer, porque eu dei e o Senhor agora vai ter que fazer. Entende? O Senhor não deve nada a ninguém. Fala isso para o irmão que está ao seu lado: Deus não te deve nada, irmão. Sabe por quê? Porque tudo que Ele faz é baseado na graça dEle. E você sabe, nós somos tão pobres e Deus é tão rico que não tem jeito de comprar Ele. Mas tudo que você der para Ele nunca vai ser suficiente. Então fala para o irmão que está do seu lado: fica na graça, irmão. Não tem como comprar Deus, não tem como. A teologia da pobreza, ela tem alguma... É esse extremo da pessoa se orgulhar e não ter nada e ainda criticar os que têm. Mas o outro extremo também é muito ruim. Muito ruim, porque a pessoa ela começa a fazer um negócio com Deus, ela está sempre ali com um olhar ganancioso, sempre. É muito ruim isso. Não, nós damos porque nós amamos o reino e nós temos prazer de investir no reino. Diga glória a Deus. Agora, a teologia da mordomia, ela não pergunta o que nós renunciamos e nem pergunta o que nós recebemos. Ela simplesmente pergunta o que nós temos feito com o que nós recebemos de Deus. Essa é a pergunta que o Senhor faz para cada um de nós. Não é isso que o Senhor perguntou lá no dia do julgamento? Os servos, Deus tinha dado para eles talentos, que era ouro, tá? Era ouro ali, era ouro. E aí cada um tinha que prestar conta se ele foi fiel. Profetiza na vida do irmão, fala para ele: você vai ser fiel, meu querido. E vai multiplicar. Fala para ele o que Deus tem te dado. Então, ele é generoso porque ele ama, porque ele é obediente, não por desejar receber simplesmente algo em troca de Deus. Tanto a teologia da pobreza quanto a da prosperidade, ela está sempre baseada nesse orgulho de ter ou de não ter dinheiro. O pobre, pior ainda, né? Porque ele tem orgulho de não ter. Fala para o irmão que está do lado: misericórdia, irmão. E o rico, ele coloca toda a confiança dele no dinheiro. Não podemos, a nossa confiança está no Senhor. Diga amém.
Vamos ver aqui alguns princípios da teologia da mordomia. Vai lá para Mateus 25, versículo 14, para nós vermos isso. Primeiro, Deus, tudo é uma questão, irmãos, de mentalidade, de crença. Você tem que entender que tudo é de Deus. E eu vou mostrar para você agora, nos versículos bíblicos, que nós não somos dono de nada. Inclusive, eu acho que foi o próprio Jó que escreveu, né? Nu vim e vou embora, também não vou levar nada daqui. Essa é a nossa vida, ou seja, você é mordomo e fala para o irmão que está do seu lado: você tem prazo de validade, tá, irmão? Tem, nós temos prazo de validade. Inclusive aqui do lado, né, já mostra isso. Aqui no Recanto da Paz, eles estão lá ganhando o dinheiro de quem chegou o prazo. Morri, acabou meu tempo aqui na terra. Você sabe, irmãos, a nossa vida aqui na terra, ela é um grande teste, treinamento, porque uma vez que você aceita Jesus, você agora faz parte da igreja, da noiva de Cristo, e Jesus vai fazer uma obra na sua vida, te preparar como noiva, para que quando Ele vier no reinado dEle, no milênio, você possa reinar com Ele. Diga amém. Então tudo depende desse nosso coração. Mas olha o que diz aqui em Mateus 25, 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então Jesus está dizendo que nós somos servos e que Ele nos confiou os bens dele. Primeiro aspecto: Deus é o dono de tudo. Diga: Deus é o dono de tudo. Será que é mesmo? Será que nós temos deixado Deus ser o dono da nossa vida, de tudo? Então, Ele somente nos pede que nós administremos os seus bens. É exatamente esse o motivo porque falamos de responsabilidade, pois não temos de fato coisa alguma. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. Levanta a mão e diga: isso tudo é dele. Diga: Ele é dono de tudo. Então, o primeiro princípio que nós precisamos aprender como os discípulos do Senhor Jesus é que temos um só Senhor. E nessa questão financeira, isso é absolutamente vital. Sem submissão, não vai haver uma prosperidade da maneira correta, da maneira de Deus para a sua vida. Olha lá em Salmos 24, 1, para eu mostrar para os irmãos que Deus é dono de tudo. Está na palavra de Deus. Salmos 24, 1. Olha o que ele fala. Vamos ler junto, irmãos? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele, tudo é de Deus, tudo é dele. A Bíblia deixa muito claro que a terra é dele. Você sabe, toda a riqueza do mundo está na terra, não é verdade? O homem pode usar da tecnologia, vai usar de tudo, mas ele pegou algo da terra, porque é assim que funciona. Tudo é de Deus. A Bíblia revela que até mesmo coisas específicas também são do Senhor. Olha lá em Levítico 25, 23. Quero mostrar para os irmãos aqui, passear na Bíblia, mostrando para que haja essa mudança de mentalidade. Porque você converte e você acha que você não tem um dono, que Deus não é o dono de tudo, mas a Bíblia diz que Ele é o dono. Então tem que haver uma mudança de mentalidade aí, ó. Olha o que ele diz: também a terra não se venderá em perpetuidade, para sempre, né? Porque a terra é minha. Diga: a terra é do Senhor. É Ele que está falando. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Isso é precioso. Você não vai viver aqui eternamente. Você é um estrangeiro, você é um peregrino, amém? Nós somos de Deus, diga glória a Deus. Então por isso que o nosso coração não pode estar nessas coisas terrenas, irmãos. Você tem sim que querer prosperar, ser abençoado. Quantos querem prosperar financeiramente cada dia mais? Diga amém. De fato é o que o Senhor tem para a sua vida, mas o seu coração não pode estar nessas coisas, jamais, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, né? Abre lá também em Ageu 2:8. O Senhor vai dizer que a prata e o ouro é dele. Ageu 2:8. Vamos ler junto, irmãos? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa, o ouro é dele, mas está na mão do povo, e tem uma parte que ainda não foi achada aí na terra, mas ele está dizendo que é tudo dele.
Tá vendo? Tudo depende da perspectiva que você enxerga. Aí você olha lá uma pessoa que tem muito ouro, você fala o ouro é dele. Mas Deus diz que o ouro é dele. Por que que é dele? Porque foi ele que fez. Foi ele que fez, foi ele que criou. Vai lá para o Salmo 50, versículo 10. Então a Bíblia está dizendo aqui que ele é dono dos minerais que estão na terra, até os animais. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Ele está dizendo que é dele. Mas aí quando você vai lá, tem uma pessoa lá, um mordomo lá, não tem? Tem uma pessoa que é dona, que está cuidando, mas na verdade o dono é ele. Diga amém? Então se você sabe que Jesus ele é o Senhor, então você deve reconhecer que ele é o dono da sua vida, ele é o dono da sua casa, ele é o dono dos seus filhos, ele é o dono dos seus bens. Tudo que nós temos, tudo que nós somos pertence a Deus. Por que, pastor, que pertence a ele? Primeiro, como eu disse para os irmãos, foi ele que criou. Se ele criou, é dele. Segundo, depois de ter criado, ele ainda comprou de volta. Lá na redenção, ali na cruz, Jesus teve que nos comprar de volta. Então nós somos dele. E terceiro, como se não bastasse, tudo é dele, porque ele entregou a sua vida para ele. Então nós prestaremos conta diante do Senhor daquilo que nós fizemos com o que ele confiou na nossa mão. O Senhor é o dono das nossas vidas. Se quisermos ser filhos vencedores, irmãos, e discípulos genuínos, nós devemos transferir a ele a posse, o domínio de tudo aquilo que ele confiou a nós. Amém? Como eu disse para os irmãos, vai lá para Jó 1:21, para os irmãos verem Jó falando que ele veio nu e vai morrer também, não vai levar nada. Vocês sabem que na época ali do Egito, que tinha os faraós, eles escondiam, guardavam a parte da riqueza deles, achando que era dele. Meu querido, não tem como, não vai levar nada. Jó, capítulo 1, versículo 21. Olha o que ele fala aqui, ó. Você sabe, irmãos, quando nós não temos revelação de que Deus é o dono de tudo, então quando nós temos essa revelação, nós reconhecemos que ele tem o direito de fazer aquilo que ele quiser, porque a nossa vida é dele. E aqui Jó diz assim, ó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui eu quero fazer um parênteses. Isso aqui essa parte final é a perspectiva de Jó diante das circunstâncias. Jó não sabia que Deus tinha deixado o diabo vir e destruir tudo que ele tinha. Mas aí eu te pergunto, foi o Senhor que tomou as coisas de Jó? Não, foi o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Olhe para cá. Todas as vezes que tem morte, roubo, destruição na sua vida, não é Deus. Não pense que é Deus. Jó disse isso porque nós hoje fica fácil, que a gente lê o livro de Jó, a gente sabe tudo que tinha acontecido no mundo espiritual, mas ele não. Se a gente for avaliar mesmo, aqui é a perspectiva de Jó, mas na perspectiva bíblica qual é? Diga: Deus deu, o diabo roubou e Deus deu em dobro. Então essa é a perspectiva bíblica. Deus não rouba nada, Deus não pega nada, Deus só nos abençoa. Diga obrigado, Jesus. Então o proprietário, ele tem o direito, o mordomo ou servo, ele tem a responsabilidade. Então nós somos mordomos. O proprietário, ele define quanto ele deseja dar a cada um dos seus servos. É o que o Senhor faz, está lá na parábola de Mateus 25:14. Deus vai dar, ele divide os talentos. Irmãos, e o interessante é que essa parábola dos talentos aqui era ouro. Deus deu então riqueza. Quantos querem riqueza de Deus? Diga amém. E você sabe, um talento já era algo grandioso, muito ouro. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu, ou seja, Deus é que te dá. Levanta a sua mão e diga: isso tudo vem de Deus. Que nós possamos, irmãos. E você sabe o que eu acho legal nessa parábola? É que Deus deu talentos, e aí nós podemos multiplicar o que Ele nos deu. À medida que nós respondemos ao Senhor, Ele vai multiplicando o que Ele te dá. Por que Ele não deu o mesmo talento para todos?
Tem irmãos às vezes que acham que isso é injusto, que Deus deveria ter dado igual para cada um. Irmãos, a gente não discute com o Senhor como Ele administra o que é dele. É a escolha dele. Para um Ele deu 1, para outro Ele deu 2 e para ele deu 5. Para outro Ele deu 5. Fala para o irmão que está do seu lado, pelo menos 1 Ele te deu, irmão. Pelo menos 1. E é isso que importa. A sua fidelidade, o seu coração em responder ao Senhor. Então, quando nós temos revelação de que Deus é o dono de tudo, então nós reconhecemos que os recursos de Deus, na verdade, são para atingir o propósito dele. Então a mordomia, ela é o uso dos recursos de Deus para que eu e você possamos cumprir com um propósito maior. Diga glória a Deus. Está vendo? Essa é a postura, essa é a visão. Fala para o irmão que está do seu lado, pega a visão, irmão. Você sabe, eu era pastor em Rio Branco, e aí um jovem que era bem da vida doida mesmo, mundana, um dia ele falou assim para mim, pega a visão, pastor. Eu falei, uai, esse irmão já foi de igreja? Aí era uma outra. Aí ele foi me explicar o que significava lá dentro daquele mundo que ele vivia. Mas enfim, o Senhor te dá uma visão, o Senhor tem que abrir os seus olhos para que você enxergue as coisas e possa responder ao chamado de Deus para a sua vida. Então Deus, Ele me dá recursos e eu preciso usar esses recursos para que o propósito dele seja alcançado na terra. É para isso. Então a teologia da pobreza, ela não tem para dar. A teologia da prosperidade, ela dá para ganhar mais, mas os mordomos, eles dão porque entendem o propósito e porque receberam de Deus. Diga amém. Está vendo como o mordomo enxerga? Ele entende o propósito e ele sabe que ele recebeu de Deus para sustentar, para ser canal de Deus, para que esse propósito de Deus se cumpra na terra, que é a igreja possa se expandir. Vai lá para Romanos 10, 9. Você sabe, irmãos, a revelação de que Deus possui todos os nossos bens, ela vai determinar a medida da nossa maturidade espiritual. E olha o que a Bíblia diz aqui, como é que a gente converte, como é que alguém aceita Jesus? Se com a tua boca confessares Jesus como diga Senhor. Está vendo? É como Senhor. Então Jesus, Ele precisa ser confessado como Senhor. E você sabe, essa é a chave para que alguém seja salvo. Nos dias de Jesus, se você chamasse alguém de Senhor, isso significaria que aquele homem agora era o seu dono e você agora era escravo dele. Não sei se você já ouviu a história bíblica, né, que faz parte ali da